A paz do Senhor, queridos. É muito bom a gente estar aqui realmente. E, como o João falou, a gente se sente em casa, né? Somos tão acolhidos neste lugar e o pastor Jorge e toda a sua equipe nos tratam com tanta deferência, com tanto carinho, e isso faz a gente se sentir muito à vontade, né? A gente está muito feliz mesmo, e principalmente de ministrar nesse congresso com esse nome tão importante, né? Aliança Radical. Deus busca aliançados, né? Deus tem aliança conosco, mas e a gente? A gente tem aliança com Deus, né? E as nossas alianças, como elas andam, né? Como nós estamos no nosso casamento, nos nossos relacionamentos de amizade. E esse tema desse ano é tão apropriado. Voar como as águias. Eu fui pesquisar um pouco sobre as águias quando eu fiquei sabendo do tema de vocês, embora a gente conheça muitas histórias sobre as águias. Algumas pessoas dizem que existe muita lenda em torno do renascimento da águia, que não é bem assim que acontece. Mas eu fui em vários lugares sérios para pesquisar algumas características das águias. E eu queria dividir algumas delas com vocês. Uma habilidade da águia é a visão. As águias são excelentes predadores graças à visão apurada. A título de comparação, a visão das águias é 8 vezes maior do que a visão humana. Eu estou falando de um olho, não como o meu, míope, mas de um olho zerado, zero bala. Ela enxerga 8 vezes mais. Ela chega a enxergar uma presa, uma lebre, a 3 quilômetros de distância. Então, você pensa, uma águia no céu, uma lebre no chão, 3 quilômetros de distância e ela enxerga. Então, é realmente algo diferenciado a visão da águia. Outra característica interessante da águia, que eu não sabia, depois dessa pesquisa que eu descobri, a audição. Ela não é só boa em enxergar, ela é boa em ouvir. Como se não bastasse, né, ter uma visão praticamente impecável, as águias também ouvem muito bem. Elas são capazes de escutar a longas distâncias e distinguir o som de outra ave rapinante ou de uma potencial presa. Então, ela se guia pelos seus olhos e também pelos seus ouvidos. O bico das aves são fortes, curvos e afiadíssimos. O bico das águias é talvez a característica que a diferencia mais das outras aves. O tipo de presa que a rapina costuma caçar é que vai determinar o formato do bico. Então, o formato do bico da águia é de acordo com a caça que ela procura. Então, ele vai se amoldando para capturar e triturar aquela presa especificamente. Olha outra coisa interessante, as garras. É a principal arma usada pelas águias para atacar suas vítimas. Então, ela vem voando, pegou, já era. Fortes e afiadas, o formato e o tamanho das garras também vai variar de acordo com o tipo de presa que determinada espécie costuma consumir. Então, as garras, assim como o bico, eles vão se amoldar de acordo com a necessidade daquela águia, ok? As penas. Presta atenção. Agora, as penas é o último item que eu vou listar aqui, mas eu queria que vocês prestassem atenção nas penas. A queratina, sabe essa que a gente, mulher, ama para pôr no cabelo, para repor, né? O cabelo, às vezes, fica poroso, então a gente vai repor queratina, né? Fazer as hidratações que deixam os maridos de cabelo em pé, né? A queratina é a matéria-prima das penas das águias, as quais são divididas em grupos que desempenham funções importantes. As penas de cobertura fazem com que as asas da frente sejam mais grossas. Assim, o ar flui com mais velocidade por cima e diminui a aderência da ave contra o vento. As penugens são penas macias, localizadas embaixo das penas de contorno e têm como função evitar a perda de calor e manter a ave aquecida. As penas de voo primárias ficam na ponta das asas, podendo se abrir ou fechar para aumentar ou diminuir a resistência ao vento.
Já as penas secundárias se movem para baixo ou para cima para aumentar ou reduzir a resistência. Então, gente, é uma obra de arte aerodinâmica, as asas da águia, né? E elas não só cumprem a missão de ganhar velocidade, de fazer ela voar na direção que ela quer, mas de se manter aquecida. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo está dando instruções e agradecimentos à igreja em Filipos e algumas exortações. E eu queria ler com você a partir do verso 4. Ele está falando para a igreja assim: alegrem-se sempre no Senhor. Nós vamos ler a partir do 4, porque o que ele fala no 1, no 2, ele fala de forma bem direcional àquela igreja. Mas a partir do 4, ele fala para aquela igreja, e essa carta vem reverberando, né? As cartas do apóstolo Paulo vão dando o norte para a igreja hoje, né? Eu acho que o apóstolo Paulo não tinha noção de que quando ele estava escrevendo a carta aos Gálatas, aos Romanos, aos Filipenses, ele não tinha ideia de que essa carta iria estar aqui nos discipulando e nos mantendo no caminho, cobrindo também a nossa vivência como igreja no século 21. É incrível o plano de Deus, não é? E aí, a partir do verso 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos até aí. É tão interessante quando a gente lê essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e é interessante que ele exorta os filipenses, nesses capítulos que eu acabei de ler, nesses versículos que eu acabei de ler, nesse capítulo 4, ele exorta os filipenses a esforçarem-se para conquistar 4 virtudes cristãs básicas. Então, ele está dando instruções específicas para que esse grupo de cristãos, e essas instruções eles reverberam aqui até o século 21, 4 instruções que nos levam a viver uma vida cristã frutífera, que faça diferença na nossa própria vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. E é tão interessante que eu fui lendo esse texto e comparando com a trajetória da águia, e eu queria fazer essa viagem com vocês agora. Primeiro, a primeira virtude que o apóstolo Paulo nos instrui, através da carta aos Filipenses: regozijar-se sempre no Senhor. Olha aí no verso 4 que ele diz: alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. É tão interessante que quando a gente está vivendo uma situação difícil, ela pode ser difícil. Cada um sabe aqui dos desafios que enfrenta. Mas quando você começa a procurar na sua situação difícil um motivo de gratidão, a nossa visão sobre aquele problema é transformado. Então, quando o apóstolo Paulo ele está instruindo a igreja, alegrem-se sempre. Em outros capítulos da palavra de Deus, ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Ele fala aos Tessalonicenses. Ele sempre está convocando: alegrem-se, deem graças. E a gente pensa assim: gente, mas como é que eu vou me alegrar? Olha essa situação, olha a conta para pagar, olha esse diagnóstico aqui, olha o que o médico falou, olha esse meu filho,
Olha a droga na minha casa. Olha o que está acontecendo, olha, não sai do aluguel. E aí, quando você vai resmungando e murmurando e colocando a lente de aumento no motivo da sua insatisfação, tudo fica mais pesado e a sua visão vai ficando turva, vai ficando limitada e limitante. Você não consegue romper, você não consegue mudar, você não consegue desprogramar, você só olha diante de você e vê desgraça, tragédia, fracasso, e você fica assim, abatido. E o apóstolo Paulo nos convoca, alegre-se. E a gente espera a circunstância mudar para se alegrar. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando, dança antes do mar abrir. Ele está nos convocando a viver uma vida de fé. Vocês não falam que confiam em Deus? Então vive como quem confia. Alegre-se. Vocês creem que o Senhor ama? Vocês creem, gente? Você crê que o Senhor te ama tanto que Ele não poupou o seu único filho para te ter de volta? Você crê que o Senhor entregou o que Ele tinha de melhor para ter de novo acesso ao seu coração e ter você reconciliado com Ele em Cristo Jesus? Então, por que às vezes a gente questiona tanto o amor de Deus e uma circunstância às vezes banal tira o nosso foco de Deus e coloca o nosso foco no chão e a nossa visão fica de galinha? A gente fica ciscando, sempre voltado para o chão. Em contrapartida, quando você começa, olha, a coisa não está do jeito que eu queria, não. Mas eu estou viva. Eu levantei hoje. Olha aqui, eu estou respirando com os meus próprios pulmões. Não tenho um pulmão de aço aqui fazendo serviço. Olha, eu tenho força nos braços. Eu posso trabalhar. Eu posso abraçar meu filho. Eu posso beijar minha filha. Eu posso lutar contra essa doença. Eu posso procurar um outro emprego. Eu posso orar pelo meu relacionamento. Eu estou vivo. Essa situação vai mudar. Eu não vou tomar atitudes definitivas em situações temporárias. Esse vale vai passar porque o Senhor está comigo. Ele me prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu vou colocar os meus olhos em Deus e eu vou dar graça, Senhor, obrigado porque eu estou viva, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor não tem me deixado faltar nada, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelos amigos, obrigado pela tua igreja, obrigado pela liberdade da gente estar em pleno sábado de carnaval, dentro de uma igreja sem ser molestado, sem ser perturbado, obrigado porque o evangelho ainda é livre na nossa nação, obrigado porque eu tenho uma Bíblia na minha casa e isso não é crime no meu país, obrigado, Senhor. Nós temos tantos motivos de gratidão. Alegrem-se no Senhor. E quando a gente começa a buscar esses motivos de alegria, como os nossos olhos se abrem, como a nossa visão, ela alcança muito além. Ela atravessa as circunstâncias difíceis. Então, se a gente quer viver como águia, viver uma vida digna do nome que nós carregamos, cristãos, viver a vida de Cristo, é dar graças, é nos alegrar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Nós temos tantos motivos para nos alegrar. Mas, às vezes, uma manchinha no lençol branco é que chama a nossa atenção. Nós somos tão inclinados a valorizar o que não deu certo e menosprezar, diminuir toda a bondade e fidelidade do Senhor para conosco. Ontem eu estava conversando com uma amiga no telefone e ela levou uma queda e deslocou o ombro dela. E ela foi atendida prontamente, fez todos os procedimentos necessários, só que ela não consegue mais levantar o braço. E ela está tendo que fazer uma fisioterapia pesada para ela voltar a conseguir levantar o braço. E ela falou assim, Helena, eu nunca imaginei que fosse tão importante levantar o braço. Como eu sentiria falta, como me faria falta. Porque eu nunca percebi quantas vezes eu precisava levantar o braço, já está no automático. Eu tenho que pegar alguma coisa em cima no armário, eu levanto o braço. Eu tenho que dar sinal no ônibus, eu levanto o braço.
É uma coisa automática, é um gesto automático. Mas agora que eu não consigo mais levantar o braço, eu percebi o quanto que é importante, o quanto que é valioso levantar o braço. O que vai precisar de acontecer na sua vida? O que você vai precisar de perder para você se alegrar no Senhor por aquilo que você já tem? Às vezes a gente fica olhando para a vida do outro, para a grama do outro, para a mulher do outro, para o filho do outro. Agradeça a Deus por aquilo que Ele pôs na sua mão, pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido. É Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta, é ela que te ajuda, é ela que está junto com você nos dias difíceis. E esses filhos aí são os filhos que Deus te deu. Bendito seja o Senhor. Tem muita gente hoje que desejaria ter a sua vida. Alegrem-se no Senhor e ganhem uma nova visão. Uma nova visão sobre as circunstâncias. Visão de águia. Amém? O segundo conselho que ele dá é sejam moderados com todas as pessoas. Vamos ler aí na minha versão que diz o verso 5. O verso 5 diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Gente, amabilidade é gentileza. E nessa tradução que eu estou lendo aqui, também fala, sejam moderados com todas as pessoas. Sejam amáveis com todas as pessoas. Nós temos uma tendência tão grande a nos tornarmos agressivos e grosseiros. Mas nós somos seguidores do príncipe da paz. Não é uma ironia? Não é uma ironia que quando sacudam a gente derrame tanta grosseria? Amabilidade é fruto do Espírito. Está lá listado entre os frutos do Espírito. Amabilidade. Tratar os outros com gentileza. É tão simples. Gente, você nunca sabe o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. Hoje, nós estávamos sentados à mesa e nós começamos a nos lembrar de episódios difíceis na nossa infância. E os meus filhos, que hoje já são adultos, a Sofia é a caçula, a Sofia tem 17 anos, e a conversa começou pela Sofia. A Sofia falou assim, o segundo grau é difícil. E ela não estava falando da matéria, ela estava falando de como o segundo grau nas escolas, o ensino médio nas escolas, é um lugar inóspito, é um lugar cruel. Getsemane tem uma escola. Eu espero que vocês tenham representantes aqui me ouvindo nessa hora. Nós temos que fazer, como professores e educadores, um trabalho contundente contra o bullying. Nós precisamos de reunir esses meninos no primeiro dia de aula e falar assim, olha, se você sofrer bullying, se você for desqualificado, descaracterizado ou afrontado pela cor da sua pele, pelo peso que você tem, pela sua estatura, pela sua raça, pela sua cor e até pela sua opção sexual, vem falar com a gente, porque nós vamos conversar, porque nessa escola não se tolera bullying. Porque o bullying é a ferramenta do diabo para levar milhares de jovens à depressão e ao suicídio. E às vezes a gente, como pai, pensa que é frescura de jovem e não dá atenção para a dor que eles estão vivendo. Mas aí eu comecei a contar para os meus filhos coisas que eu passei no meu ensino fundamental. E eu percebi o quanto de estrago que aquilo gerou em mim. Já não bastasse eu ter passado por abuso sexual na minha infância. Quando eu cheguei na 4ª série, eu tinha um valentão que batia em mim. E ele batia em mim, e ele abusava de mim verbalmente, e eu ficava encolhida para ver se ele parava de bater. E quanto mais eu me encolhia, mais ele me batia. A mãe dele era uma pessoa de difícil relacionamento no nosso bairro. E ela sempre estava criando problema. Então eu falei para minha mãe, depois de muita luta, de muita pressão, eu tomei coragem e fui contar para minha mãe. Minha mãe foi na escola e pediu para não criar uma situação, para não criar um barraco. Ela foi na escola e pediu para a professora me liberar 5 minutos antes da aula terminar. Porque era sempre no final da aula que ele me batia. E aí eu comecei a sair da escola 5 minutos antes de bater o sinal. E eu corria para ele não me alcançar e não me bater.
E ele corria atrás de mim e me perseguia. E ele e o primo dele falavam todo tipo de impropério para mim. Me faziam sentir... Gente, não menospreze, o diabo usa disponível. Certamente, para esses meninos me tratarem assim, eles também deviam viver uma situação abusiva. Mas o fato é que eu era vítima e eu não sabia me defender. E um dia, depois de meses de opressão e de apanhar, sem fazer absolutamente nada com ele, ele estava numa... Ele correu e me alcançou numa rua deserta, estava só nós dois. Eu tinha 10 anos de idade. E ele pegou uma pedra e jogou no meu pé. E falou assim, está correndo? E naquele dia eu me enchi de coragem, peguei a pedra maior que eu encontrei no chão e falei, estou correndo não! Vem cá que eu vou te arrebentar! Eu não sei de onde que eu arrumei coragem para fazer aquilo. Mas na mesma hora ele recuou. Nunca mais mexeu comigo. Talvez tenha sido o Espírito Santo ali, me dando um escape. Eu não sei como é que eu consegui fazer aquilo. Eu morria de medo dele. Então, as nossas crianças vivem situação de abuso real dentro da escola. E nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar. E nós temos que incentivar a generosidade, a gentileza. Porque nós estamos cheios de grosseria, de brutalidade e de bullying nas nossas conversas. E isso desde as crianças e adolescentes. E muitas vezes eles praticam bullying porque dentro de casa é isso que é derramado. O deboche. Você viu a roupa de fulano? Você viu a magrela, a girafa, a balofa, a gorda, a preta, a branquela. E começa esse tipo de... o viadinho. E começa esse tipo de coisa dentro de casa. E se a gente é crente, a gente tem que ter um outro comportamento. A gente tem que ter uma outra postura. A gente tem que ter misericórdia e empatia. Porque é isso que o Senhor teve por nós. Misericórdia e empatia. Nós não transformamos ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Nós não convencemos ninguém. Quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. E nós estamos fracassando no nosso principal papel, que é amar, acolher e sermos gentis. Porque você não sabe nada sobre a vida e sobre a história da outra pessoa. Então era muito fácil as pessoas me acharem metida. Metida? Eu tinha que me proteger para ninguém me bater mais. Cada um tem uma história. Cada um. Às vezes você passa por uma pessoa e na cabeça dela está, hoje eu vou dar fim na minha vida. Hoje eu vou para o lado daquele prédio. Hoje eu vou cortar os meus pulsos. Mas você pode mudar tudo sendo gentil. Dando um abraço. Mostrando que se importa. Enxergando além da tatuagem, além do cabelo, além da cor da pele, além das escolhas da outra pessoa. Cada um é cada um. E nós somos livres para sermos o que nós somos. Se tem que ser mudado alguma coisa em nós, é Deus que vai mudar. E nós temos que aprender a olhar para o outro com gentileza e amabilidade. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor, e esse perto está o Senhor, o Senhor está voltando, o Senhor está vindo aí. Mas também perto está o Senhor. Ele não está dentro de você. O Espírito Santo não habita em você. Então como é que pode o Espírito Santo estar aí, você ter a consciência da presença de Deus e ser grosseiro com outra pessoa? Se Jesus estivesse em pessoa aqui do seu lado, encarnado, você, oi Jesus, ei fulano, falsa. Só que você não está vendo, mas Ele está aí. Na pessoa do Espírito Santo de Deus. Os judeus, quando vão no Muro das Lamentações, eles não dão as costas para o muro. Eles recuam. Para não dar as costas para o muro, tamanha a reverência que eles têm pelo lugar santo. E nós, cristãos, nós não acreditamos que no muro vai fazer milagre, mas que o Espírito Santo de Deus agora habita em nós. A gente canta isso. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Vamos parar de cantar? E vão viver? Porque o mundo está de olho em nós. E nós não convencemos com o nosso discurso. A gente convence com a nossa vida. E o apóstolo Paulo está falando, seja a amabilidade de vocês conhecida. Se você não é uma pessoa amável, generosa, gentil, peça ao Senhor para te tornar, porque isso é fruto do Espírito. E eu associei isso, esses serem moderados com outras pessoas, com a audição da águia.
Porque quando você escuta a dor do outro, quando você escuta a história do outro, às vezes você não escuta com os seus ouvidos, literalmente, mas você observa. E você sabe. Você para prestar atenção. E para ouvir os sinais que a pessoa emite. E você responde com amor, com gentileza, com amabilidade, porque perto está o Senhor. Dentro está o Senhor. A águia escuta tudo de longe. Escute longe a história das pessoas. Escute longe a dor que ela pode ter vivido e estar ainda vivendo. Escute longe os seus gritos de socorro. Tem muitas pessoas que são difíceis e nada mais é do que o pedido de socorro. Presta atenção em mim. Às vezes a gente lida com crianças desafiadoras, né? Crianças difíceis, crianças birrentas, adolescentes problemáticos na escola. Pode prestar atenção, tem um motivo aí. Esses meninos estão pedindo socorro. Presta atenção em mim, eu estou precisando de pai, eu estou precisando de mãe, eu estou precisando de limite, eu estou precisando de me sentir amado, eu estou precisando de que alguém me escute. Que tenhamos ouvidos de águia, em nome de Jesus. Amém? O ponto 3, sejam constantes na oração e não ansiosos. Vamos ler aí o que está no capítulo 6, no verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Gente, a oração, ela não deveria ser para nós uma opção. Quando eu estiver afim eu oro. Não orei hoje. Amanhã eu oro. Quando eu falo para uma mãe assim, olha, você teve neném? Parabéns, você agora vai ter que orar pelo resto da sua vida. Elas arregalam o olho para mim desesperadas. Você está falando sério? Mas espera aí, gente. Não deveria ser desesperador quando eu digo para você que você vai ter que conversar com o amado o resto da sua vida. Eu quero conversar com o João para o resto da minha vida e na eternidade. Não é? Você quer conversar com as pessoas que você ama, não? Eu acho que a grande dor da morte é essa separação, essa quebra. Eu quero abraçar, eu quero conversar, eu quero ouvir, mas eu não vou ouvir, eu não vou abraçar, eu vou ficar um tempo sem ver. Até que o Senhor nos reúna novamente. Então, acho que a angústia da morte, a maior angústia da morte é essa separação. Muda. Eu não vou mais poder ter acesso. Então, deveria ser a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Deveria ser uma coisa comum. Eu quero conversar com Deus, e eu quero conversar muito. E quero falar com Ele sobre tudo. Sobre os meus desejos, sobre os meus sonhos, também sobre os meus pecados, as minhas dificuldades, as minhas necessidades familiares. Eu quero contar para Deus tudo, quero contar para Ele as minhas alegrias, quero agradecer para Ele todos os dias. Eu quero conversar com Ele quando eu tiver dúvidas e falar, Senhor, hoje eu estou tão angustiada, eu preciso que o Senhor me dê um alívio. Senhor, eu não entendi o que aconteceu, o Senhor não me deve explicação nenhuma, porque o Senhor é Deus. Mas, Senhor, me dá um consolo, manda o Teu Espírito Santo, assim, me dá uma direção. Gente, deveria ser uma coisa tão natural para nós. Mas nós não temos uma vida de oração. A gente sempre está pedindo para alguém orar por nós. É maravilhoso a gente ter parceiro de oração. É maravilhoso a gente saber que tem alguém orando por nós. Mas, gente, eu não quero que a outra mulher converse com o João por mim. Eu não quero que outra mulher seja mãe dos meus filhos. Então, por que você quer que uma outra pessoa viva a sua vida com Deus? A minha oração não é mais especial do que a sua. Você é filho de Deus tanto quanto eu. Você é filho de Deus tanto quanto eu. Não é porque a gente exerce uma liderança ou está em evidência que nós somos superiores. De maneira nenhuma. Estamos todos no mesmo nível, somos todos filhos do Altíssimo e, graças a Deus, todos temos acesso a Ele através de Cristo Jesus. Então, entra no seu quarto,
Fecha a sua porta. Fala com o seu Senhor. Seja fortalecido. Tem muitas coisas que não se desenvolvem na nossa vida. Nosso bico não corta. Não cumpre o seu propósito. As nossas garras são atrofiadas. Porque nós não temos relacionamento com o Senhor. É vivendo o propósito de Deus na nossa vida que as nossas garras vão sendo fortalecidas e o nosso bico vai sendo forjado. É aceitando o tete a tete com Deus que nós vamos sendo curados, aperfeiçoados e forjados para cumprir um propósito específico. O bico tem um propósito específico, a garra um propósito específico de acordo com a presa. Não é assim na vida da águia? Pois é, o nosso relacionamento com Deus, uma vida de oração e de comunhão com Ele, é que nos forja e nos coloca no cumprimento do propósito. E aí não vai ter nem não vai ter quem resista ao bico e às garras que Deus colocar sobre nós para o cumprimento do propósito, que não é sobre nós, é sobre o reino. Então, na minha capacidade, eu não estaria aqui ministrando a vocês nessa noite. Confiada no meu próprio talento ou na minha vocação, embora tenha sido Deus que me deu o talento e a vocação, eles em si não são suficientes. Eu preciso de depender de Deus e eu preciso de me abastecer nele e tirar a vida dele, força dele, para o meu bico ser certeiro e as minhas garras destruírem os sofismas do diabo na sua mente, na sua casa, através da palavra que Deus colocou na minha boca. Deus te deu um dom e às vezes esse dom está aí, sendo enferrujado, porque você não está disposto a ter vida com Deus. Você só opera no talento. Chega de operar no talento, a gente precisa de operar na unção. E a unção só nasce da dependência absoluta de Deus. A gente tem que entender que não é sobre nós. Nós somos temporários, Deus é eterno. Nós somos falíveis, Deus nunca falha. Nós somos limitados, Deus é todo poderoso. E nós temos que viver no plano de Deus, deixando Ele formar o nosso bico e as nossas garras, para que o nome dEle seja glorificado e o propósito dEle integralmente cumprido nas nossas vidas. Então ore, busque, não andem aí como essas pessoas ansiosas por tudo, por qualquer coisa. Ai, será que eu vou ter a roupa? Será que eu vou ter o salário? Será que eu vou? Quem confia, confia. Quem conhece, confia. Gente, eu podia passar a noite aqui contando para vocês uma série de testemunhos. É tão interessante como quando a gente está no púlpito, as pessoas imaginam a gente. Elas imaginam a gente sem problema. Elas imaginam a gente sempre com dinheiro na conta. Não tem conta para pagar. Não tem desafio financeiro, não tem milagre. Sabe? Parece que assim, a gente está no púlpito, é só vitória. Não, gente, a gente é tudo igual. Ok? E eu podia contar tantos milagres para vocês. De provisão nos 45 do segundo tempo. Porque é assim que Deus faz para esticar a nossa confiança. Na maioria das vezes. Deixa eu ver até onde ela vai. Vamos ver. Vou esticar você mais um pouquinho, Helena. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vem. Vão crescer. Não é diferente. Não está acontecendo só com você. Orações não respondidas, também tem. Vontade de largar tudo, também tem. Gente, nós somos vulneráveis. Então nós somos afligidos de todas as formas. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós nutrirmos o nosso relacionamento com Ele, as lutas virão sim, mas elas não vão nos fazer sucumbir. Elas não vão nos derrotar. As circunstâncias não vão fazer a gente recuar. Às vezes você vai ter que planar acima da tempestade, mas voa, minha filha, voa, meu filho, vai para cima da tempestade, porque o Senhor é a sua força. Amém? E finalmente ele exorta: meditem nas coisas excelentes. Vai aí no verso 8, esse verso que é tão conhecido de todos nós. Finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É aí que a gente ganha asas para voar. É aí que as nossas asas se abrem e a gente plana e a gente é aquecido e todas as penas cumprem o seu propósito. Quando nós cuidamos daquelas coisas que preenchem os nossos pensamentos. Gente, o campo de batalha da nossa mente, ele é impressionante. O diabo só lança uma seta na sua mente e já venceu a batalha. É na mente que o pecado acontece primeiro. É na mente que acontece primeiro o abatimento, a vontade de desistir. Vem tudo primeiro na nossa mente. Antes de se tornar concreto, ela vem como uma sugestão, como um pensamento. E muitas vezes vem na primeira pessoa, né? Satanás às vezes usa muito esse artifício. É como se fosse um pensamento nosso, mas é um pensamento maligno entrando no nosso pensamento. E também tem a questão das coisas que a gente coloca para dentro da gente. Se você quer ter uma vida saudável, quem quer fitness aí, sabe do que eu estou falando. Se você quer ter uma vida saudável, não vai dar para você ficar comendo pizza todo dia, massa todo dia. Você vai ter que escolher comida de verdade. Não é assim? Para você ter saúde, para você viver bem. A pele agradece, o cabelo agradece, a balança agradece, tudo funciona. Você sobe uma escada sem ficar morrendo quando chega no topo da escada. E você vai vendo diferenças, as doenças ficam menos... Você fica menos vulnerável a doenças. E quando você tem uma doença, você tem maior chance de sobreviver a ela. Por quê? Porque você come a coisa certa, você caminha, você tem uma vida de exercício, enfim. Espiritualmente não é diferente, gente. Não pense você que você vai colocando lixo para dentro da sua alma. Sabe, assistindo da Atena. Ratinho. O sangue está pingando assim, no canto da televisão, e você está lá. Ah, que absurdo! Misericórdia! Oh, Jesus! Oh, gente, nós estamos desesperançados. E quando você vai ver a vida das pessoas sem esperança, elas estão se nutrindo das más notícias. Por que o número de suicídio aumentou, gente? E aqui a má notícia, gente, não é só tragédia, não. Às vezes a má notícia, para você que é vulnerável, é o sucesso do outro. Você está lá, acabou de receber sua carta de demissão. Aí abre o Instagram, tá o seu melhor amigo postando o carro do ano que ele acabou de comprar. Amarga a boca, hein? E você fala assim, Deus tem filho preferido. Eu estou aqui, estou precisando de pôr pão na comida, na mesa para os meus filhos, e o fulano de tal, aquela peste daquele homem, trai a mulher dele e está lá com aquele carrão. Né? O que a gente está pondo para dentro, gente? Aí a gente fica literalmente como galinha mesmo. Temos penas, mas não voamos. Temos asas, mas não decolamos. Nosso bico só pega inseto. E você fica ciscando no lixo. E Deus te chamou para ser águia, mas você comunga do pensamento desse tempo. E você vive conforme o século, e pensa conforme o século, e se move conforme o século, e coloca diante dos seus olhos toda espécie de males, toda espécie de impiedade, e você se nutre de Netflix, e de Instagram, e de Facebook, e de outros lixos mais, além dos programas sensacionalistas e mentirosos. E você vai se contaminando. E você vai dizer, não tem jeito não. Para o Brasil, tem jeito não. Você viu o ministro tal? É. Vai orar. Vai usar a arma que você tem. Dobra esse joelho, põe a sua boca no pó. Mas a gente fica no lenga-lenga. A gente é crente só no nome. A gente se junta aos outros desesperançados e vamos usando a nossa boca profética para amaldiçoar.
para falar: não tem jeito, o Brasil não tem jeito, esse presidente não sei o que lá, o ministro tal não sei o que lá, blá, 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 blá. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam nos ministros, outros no Bolsonaro, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. É o Senhor nosso Deus que nos estabeleceu, então é o Senhor nosso Deus que vai mudar o país. Quando a igreja souber o poder de fogo que nós temos, a gente não ora só para um homem ser eleito, não. Ou para um outro partido não subir no poder, não. A gente ora para o Brasil ser transformado. E essa oração não muda com eleição, gente. Essa oração, ela tem que estar nos nossos lábios até o dia que a gente baixar a cova. Porque o diabo não para de trabalhar um dia sequer. Então para de murmurar, para de engrossar o caldo dos murmuradores. Dobra o seu joelho. Você ora pelo Brasil todo dia. Você ora pelo presidente, pelos ministros todo dia. Você ora pelo governador todo dia. Então não abra a boca para reclamar. Você não tem autoridade, você não ora. E quando você orar, você não vai querer reclamar, porque você está acessando a pessoa que você tem que acessar. Quando a gente ora, a gente entra no eixo. A gente entra na linha. E a gente não vai com o grupo dos maldizentes, murmuradores e amaldiçoadores da nação. E aí sim a gente vive como águia. Nisso pensar-se-á. Vamos ler de novo? Gente, presta atenção em cada detalhe. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Nem tudo que você escuta é a verdade. Infelizmente, nós vivemos em dias de informações truncadas. E de imaginações. E de fofocas e calúnias. Outro dia alguém chegou para mim e falou assim, chegou para uma amiga minha. Essa pessoa não sabia que essa menina é minha amiga há anos. A Bárbara deve ser minha amiga. Eu não tinha Sofia quando a Bárbara era minha amiga, então há mais de 17 anos. Alguém chegou para ela e falou assim, ficou sabendo da Helena Tanuri? Ela olhou para ela, você conhece, sabe quem eu estou falando? Helena Tanuri, a pregadora. E ela deu corda. Eu falei assim, já ouvi falar. O que tem a Helena Tanuri? Chapa todas. Sai dos cultos, vai para os botecos. Chega a cair. A gente fica pensando, de onde que tirou isso? Eu fiquei pensando, será que algum dia eu estava com Guaraná na mesa de um boteco, ela achou que era cerveja? Gente, não tem chance dela ter tirado isso de nenhuma conclusão. Porque eu abomino bebida. Eu abomino bebida. Nunca... Eu tenho outros pecados, tá? Agora, o alcoolismo não está na lista, porque nunca fui atraída pelo álcool. De onde que essa criatura tirou que eu chapo todas e bebo até cair? Então não acredite em tudo que você escuta por aí. Outro dia outra chegou para mim e disse, Helena Tanuri, Deus mandou você escutar a sua pregação sobre as mãos do oleiro. Eu falei assim, seja objetiva, irmã. Fala o que Deus quer me falar na minha própria pregação. Ela falou assim, você está cobrando para ministrar. Aí eu comecei a rir. Eu falei assim, irmã, você está equivocada. Não estou equivocada, não. 75 mil reais. Eu comecei a rir. Eu falei assim, olha, então alguém está levando essa grana no meu lugar, porque lá em casa não chegou, não. E ela falou assim, então você tem que dizer isso a público. Porque o que eu ouvi dizer é que você cobra 75 mil reais para... Gente, que canseira. Não precisa nem do diabo. Os crentes mesmo já causam confusão. Com a mentira, com a propagação da mentira. Então, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, fofoca não é correto. A gente tem que ter coragem para falar, escuta aqui, a Helena Tanuri? Não sei não, peraí. Ô Helena, vem cá, fulano quer me contar um negócio, acho que você deve estar perto. Interrompa a conversa fiada. Quando alguém quiser te falar de outra pessoa, chama a outra pessoa. Fala na frente dela, querida. Ela vai passar vergonha uma vez só e você vai livrar a alma dela do inferno. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Gente, a gente tem que trazer à memória o que dá esperança, não aquilo que faz a gente morrer. Para de propagar má notícia. Escândalos acontecem na vida real, infelizmente, mas não espalha. O amor cobre multidão de pecados. Você não gostaria de ter a sua fragilidade exposta? Não exponha a nudez do irmão. Deus trata com ele, Deus trata com cada um de nós. Não propague más notícias. Seja um propagador de bênção. Seja um propagador de esperança. Pensa nas coisas do alto e propaga as coisas do alto. Voa. Paira sobre as tempestades acima. O voo da águia é um negócio espetacular. Você tem as penas. Use-as para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse em como você tem vivido a sua vida cristã. Será que você tem acolhido a essa exortação do apóstolo Paulo, para que você viva uma vida cristã frutífera? Será que você tem se alegrado, se regozijado sempre no Senhor? Ou você só se alegra nas boas circunstâncias? Você vai notar que quando você consegue agradecer a Deus no meio das adversidades, a luta fica leve. Literalmente eu já falei para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo nada, está doendo pra caramba, mas eu sei que o Senhor me ama. E que se eu estou passando por isso, isso vai me tornar uma pessoa melhor. Isso vai servir aos teus propósitos. Então eu glorifico o teu nome, eu me alegro no Senhor. Por aquilo que eu ainda não posso ver, mas que o Senhor já está fazendo. Nossa visão é transformada. Sejam gentis. Escutem o pedido de socorro que vem em nossa direção de tantos lugares, às vezes em forma de berros, punhos erguidos, indiferença. Cada um reage de acordo com a sua dor. Olhe além da agressividade do outro, além da frieza, além da indiferença, além da aparência ameaçadora. A amabilidade de você seja conhecida. Que você tenha ouvidos de águia para identificar. Sejam constantes na oração e não ansiosos, porque é isso que vai forjar você no cumprimento do seu propósito em Deus. As promessas que o Senhor fez para você, você não pode fazer acontecer, mas o Senhor pode. Às vezes a gente pensa: o Senhor me prometeu, Helena, mas está demorando tanto. Não está demorando. Ele já está fazendo. Ele já está te treinando. Você já está na academia de Deus. Você já está na escola de Deus. Passa na prova. Às vezes a gente pensa que Deus faz só quando a gente sobe na plataforma. Não, a plataforma é a ponta do iceberg. Deus trabalha muito mais nos bastidores do que diante das pessoas. E é essa obra nos bastidores que é eterna. Deixa Deus forjar o seu bico e as suas garras. Sejam constantes na oração, no relacionamento íntimo com Deus. É isso que vai te colocar no cumprimento do seu propósito. E finalmente, meditem nas coisas excelentes. Pensem em coisas boas, alimentem a alma de vocês com coisas boas. Meditem na palavra de Deus, que é a verdade imutável. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a desesperança, as más notícias, as tragédias. Não, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas para tanto tempo diante da internet, das notícias, da televisão.
Traga a palavra para a sua vida. Se você não está tendo tempo de ler, vai ouvindo a Bíblia no carro. Faça alguma coisa, reaja. Coloca alimento bom para dentro de você, comida boa, que te fortalece. Quando a gente põe a fruta para dentro da barriga, a gente não está pensando, aqui tem potássio e ferro. Não, a gente sabe que é bom para a saúde e põe para dentro. Porque na hora que o seu organismo precisar daquela substância, tem. Assim é a palavra de Deus. Coloca para dentro. Porque quando você menos esperar, no dia da tribulação, é ela que vai te manter de pé. É a verdade de Deus que nos mantém de pé. Porque nós somos bombardeados pela mentira todos os dias, incessantemente. Então coloque a palavra de Deus para dentro de você. Se alimente da verdade. E voe como águia. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Nós vamos orar. Oh Senhor, nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Nós glorificamos o Senhor, porque o Senhor é a nossa força. E nós queremos, como diz a canção, Senhor, espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Senhor, nos ajuda, Deus, a colocarmos estes 4 princípios, essas instruções do apóstolo Paulo, em vigor na nossa vida prática. Nos ensina, Senhor, a nos alegrarmos no Senhor, em tudo, sermos agradecidos. Nos ensina, Senhor, a sermos moderados, amáveis, misericordiosos, cheios de empatia. Nos ensina, Espírito Santo, e nos ajuda a sermos constantes na oração e vencermos a ansiedade que tenta todos os dias nos saquear. E nos ajuda, Senhor, a termos a nossa mente repleta da Tua verdade, da Tua palavra, daquilo que nos pode dar esperança, daquilo que é puro, daquilo que é de boa fama, daquilo que é verdadeiro. Que a gente se alimente da Tua verdade, não das mentiras desse mundo tenebroso. Nós Te pedimos e Te oramos, Senhor, rendidos ao Senhor, crendo na Tua obra em nós. Espírito Santo de Deus, nós Te pedimos que essa palavra seja ativada em cada um aqui. E que o Senhor nos traga à memória essa palavra. E nos ajuda a colocarmos em prática. Porque a Tua palavra diz que aquele que escuta e não coloca em prática é como um homem tolo. Mas aquele que escuta e coloca em prática é como um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. E no dia da adversidade prevalecerá. Nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.